Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão na mídia aí dessa vitória do Verdão no Clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Olha, é o retrospecto de Corinthians e Palmeiras jogando na Neoquímica Arena. São 9 vitórias dos donos da casa, 8 empates e 7 vitórias do Palmeiras, que é o time que mais venceu o Corinthians em seu estádio. Segunda-feira boa para o palmeirense. O Vinícius Nicoletti chega conosco para trazer mais informações desse início de semana por lá. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo grande para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também. Abraço pro Donk, fã de esportes. Uma segunda-feira leve para o palmeirense. O time já treinou na parte da manhã aqui na academia de futebol. Isso porque a vitória no derby tem poder e o Palmeiras estava pressionado por conta dos resultados no ano passado. 7 clássicos, só tinha vencido o Corinthians uma vez, perdeu a decisão do Campeonato Paulista, foi eliminado para um rival na Copa do Brasil e o time deu uma resposta e acaba com 100% de aproveitamento nos clássicos nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Venceu o Santos, São Paulo e agora o Corinthians. E a pontuação do Palmeiras, isso é importante também, já está na frente dos 3 rivais. Isso quer dizer que nas próximas fases, quartas de final, semifinal e final do Campeonato Paulista, se ele chegar contra um rival, vai decidir em casa, e isso é muito importante para o Palmeiras, que fecha a última rodada do Campeonato Paulista contra o Guarani na Arena Barueri, e ainda tem Campeonato Brasileiro no meio de semana, quinta-feira contra o Internacional lá em Porto Alegre. Pontos fortes da equipe do Palmeiras nessa vitória contra o Corinthians: o sistema defensivo, a eficácia que destacou o técnico Abel Ferreira. O time chegou pouco, mas quando chegou acabou marcando o gol da vitória. O Flaco Lopes fez o gol, e também a atitude do time, né? O Palmeiras teve apetite, teve sangue nos olhos, pontos que foram cobrados pela torcida no ano passado, e o time deu a resposta mostrando força na casa do adversário, do seu maior rival. E o roteiro também agradou demais os palmeirenses, porque teve malandragem do Andréas Pereira no pênalti que o Memphis desperdiçou. Foi lá, deu uma cavadinha no pênalti, exatamente no lugar que o holandês escorregou e acabou perdendo o pênalti no primeiro tempo. Teve provocação do Flaco Lopes, quando marcou o gol, chutou a bandeirinha, assim como aconteceu com o Yuri Alberto, dando uma resposta do Yuri Alberto no ano passado no clássico no Allianz Parque, quando ele comemorou o gol no empate de 1-1, e teve uma boa atuação do goleiro Carlos Miguel, que falhou no pênalti, claro, tem a discussão se foi ou não o pênalti, mas o certo é que ele não acertou a bola, mas no segundo tempo foi o grande destaque do jogo, fazendo pelo menos 3 defesas difíceis. Vamos acompanhar então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa vitória na casa do rival. O Palmeiras não vencia o Corinthians na Neoquímica Arena desde 2022, depois de 4 anos, uma vitória. Difícil, sempre é difícil jogar aqui em Itaquera. Já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. E nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. Bem, Glaucia, além da semana leve, o Palmeiras também terá novidade durante essa semana, porque nessa terça-feira a maior contratação da história do clube está sendo esperada aqui na academia de futebol. John Arias deve aparecer para realizar exames médicos, finalizar os últimos detalhes da contratação, e depois, ainda essa semana, a expectativa é que ele seja apresentado. Palmeiras, o time já treinou, como eu disse, nessa segunda-feira, e na quarta já viaja para Porto Alegre na sequência do Campeonato Brasileiro. Uma semana de alegria, tranquilidade e confiança para o torcedor palmeirense depois na vitória no derby, com certeza. Valeu, Vini. Um beijão, amigo. Boa sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe. Vamos dar uma olhadinha nos números deste derby de ontem?
Para Corinthians 0, Palmeiras 1. E aí na tela pra gente, a posse de bola 61-39, finalizações 14-10, finalizações certas 3-4, grandes chances 3-2, ações na área rival 23-12, faltas cometidas 16-14, um tempo de bola de 47% de bola rolando. Donk, os números mostram, né, um domínio do Corinthians nessa partida. A gente viu isso em muitos momentos, mas um Palmeiras que soube aproveitar melhor a chance, né? O Corinthians teve o pênalti desperdiçado, também parou em boas defesas ali do Carlos Miguel, mas o Palmeiras que foi mais letal quando essa chance aparece para sair com essa vitória. E aí o Vinícius traz pra gente, né, o quanto que isso também traz de mais tranquilidade pro trabalho por lá, de como, eu acho que esse é o grande ponto, né, de um derby ali dominado até pelo rival, mas sai com uma vitória para trazer um pouco mais de calma, um Corinthians que estava engasgado, a gente já viu o Abel falar isso várias vezes em relação ao ano passado, enfim, acho que o cenário é bem esse que a gente olha pelo lado do Palmeiras. Sem dúvida, eu também concordo com essa análise e com o que disse o Abel Ferreira, né, falou da questão que definiu o clássico foi a eficácia do Palmeiras e acho que passa muito por aí. Eu acho que de uma forma geral o jogo foi equilibrado, embora se possa tirar mais oportunidades do Corinthians, um pouco mais do Corinthians do que do Palmeiras, mas que teve o mérito de ir lá e fazer o gol num momento em também que faz uma boa leitura, porque sai o Vitor Roque, entra o Luigi, o time ganha, eu acho que na questão do comportamento sem a bola naquele momento da partida, o que era natural, até o Vitor Roque voltando, acho que não dá pra ficar exigindo tanto, você cobrar tanto em relação a isso. Acho que o Luigi contribui, inclusive gerando aquela própria chance que ele acaba demorando pra finalizar. Mas isso deu muito certo, de um Palmeiras que soube ser vertical, deixar a bola mais com o Corinthians e é dessa forma que consegue abrir o placar com o Flaco Lopes vencendo. A vitória pro Palmeiras em termos de resultado, tabela, não tem tanto impacto, mas tem um impacto, acho que moral, anímico, de confiança, depois de você ter perdido pro rival. O título do Campeonato Paulista, ser eliminado na Copa do Brasil, um ano em que você não ganhou os títulos que se esperava, embora esteve lá lutando por todos, como já era de se imaginar. Então o Corinthians estava engasgado. De repente não vencer, teria ainda aquele incômodo mais uma vez. E acho que essa vitória acaba sendo uma resposta nesse sentido. Efeito de tabela seria até mais importante para o Corinthians, que ainda depende da última rodada para avançar ao mata-mata do estadual. Mas acho que para o Palmeiras pesa muito mais nesse sentido anímico, muito mais do que projetar em relação a uma grande atuação de um time que tenha conseguido se impor em relação ao outro. Como eu falei, acho que o jogo foi equilibrado. O Corinthians talvez com um pouco mais de oportunidades claras, até pelo pênalti perdido. Podemos de fato discutir se era pênalti ou não, tem a questão do Andreas Pereira, mas acho que o Palmeiras venceu porque foi eficaz e tem esse peso muito mais anímico do que de tabela em relação à vitória ao Clássico. Tá escrito recomeço. Aquilo ali virou um lema no Palmeiras, porque assim, machucou demais o Palmeiras, o torcedor e internamente também. E assim, por mais que as pessoas, e muito torcedor mais fervoroso do Palmeiras entenda que lá é um spa, não tem cobrança, a Leila não cobra, o Abel faz o que quer e tal, aquela coisa toda. Existe assim, no final do ano, os caras sentiram demais aquela coisa de perder e ficou aquele lema do recomeço. E, obviamente, perder para o rival, o Paulista, ser eliminado na Copa do Brasil, e no final de tudo, quando o Palmeiras não consegue nenhum título e vê o rival campeão da Copa do Brasil, bateu. Eu tava falando com um cara do alto escalão do Palmeiras no final do ano, e eu falei, cara, ver o rival campeão dá uma dorzinha, não dá? Aí a resposta foi, dorzinha? Pô, você precisa ver o que eu tô ouvindo aqui, essa pessoa me falou. Final do ano, tá? Isso na virada de ano, já apurando notícia de mercado. E assim, o lema recomeço, ele é um pouco isso. E, cara, de fato, o Corinthians estava engasgado. O subir na bola, sim, do Memphis, sim, voltar a vencer em Itaquera, o chute do Yuri Alberto lá na bandeirinha no Allianz Parque. Eu não lembro se o Yuri chutou. Eu lembro que ele fez chegou assim a entortar. Chutou também? Chegou a entortar o ferro lá, a haste, não sei como é que chama aquilo, da bandeirinha. Eu chamo de pau da bandeirinha, enfim. Porque eu lembro dele mandando beijo ali pra torcida. Isso eu lembro. E assim, cara, e ali é um código da boleirada, cara. É dentro do campo. Ali é treta de campo. Sei.
Fora do campo, não tem. Ali é dentro de campo. O que acontece no campo é código de dentro do campo. Uhum. Então, assim, me arrisco a dizer que os caras não vão sair para fazer um churrasco. Aliás, aquele nosso churrasco lá foi cancelado, né? Resenha cancelada. O Bidu e o Flaco Lopes não vão... O Flaco Lopes não vai fazer um assado pro Bidu nem pro Gabriel Paulista. Tá. Mas assim, também os caras não vão sair na porrada se encontrarem num restaurante. Entendi. Nenhum vai pegar e dar uma cadeirada no outro. Mas se um fizer gol no Allianz, vai querer dar o troco. Mas é a rivalidade Corinthians e Palmeiras. No jogo do Campeonato Brasileiro, vai ter uma entrada mais forte. O Memphis escorregou e aí vai ter essa repercussão do Andréas. Teve isso Cara, também. vai ter... Você entendeu? Então vai sempre apimentando o Corinthians. O Corinthians e Palmeiras ele vai ser cada vez mais apimentado por causa dessas pequenas disputas. Só que isso são coisas que os jogadores colocam sempre que fica dentro do campo. Uhum. E acho que o Flaco Lopes falou isso depois do jogo, né? Coisa que fica dentro de campo e tal. Até mandei algumas mensagens para pessoas que convivem com o Andréas e a resposta sempre é coisa de campo, coisa de jogo. Do negócio do coisa de jogo. Pênalti. É coisa de jogo, coisa de campo. Você acha que atrapalhou? Então, me Cara, parece você acha ali, né? Ele faz bem a marca. Porque é bem onde o Memphis apoia o pé, né? Ele escorrega bem ali onde ele fez a marca ali. Ali, ó. Olha lá, Fazia tempo que eu não via jogador fazer isso. Cara, porque antes, lembra quando era assim, saía pênalti, já ia um lá proteger olha lá, ele faz o buraco, entre aspas, dá pra ver ali, mesmo a ali, marca, exatamente onde ele escorrega. Mas faltou alguém do Corinthians ir lá e não deixar, né? Então, mas assim, quem iria esperar? O Bandeira talvez tinha que observar, mas também ninguém ia esperar isso aí, porque cara. normalmente, isso daí a gente já cansou de ver, eu não sei se aí na Europa tem, o Bruno pode falar, e daqui a pouco o Bruno tem informações do Nino, hein? Sim. A gente vai atualizar, tá? Mas já que a gente tá com essa imagem aí. Eu lembro que isso era muito comum de jogador ir lá, às vezes não só no pé de apoio, mas fazer um buraco ali pra bola ficar afundada ali na marca do pênalti, mas aí o jogador do time adversário já ia ficar em cima ali do pênalti pra defender, exatamente, pra, entre aspas, proteger. Tanto que quando um jogador às vezes não vai segurar a bola pra outro bater, ele já segura a bola e fica ali em cima. Pra, entre aspas, proteger o local. E um fica defendendo a marca da Cal ali também. Caramba, agora que eu vi que fez um buraco mesmo ali, dá pra ver bem nítido. E assim, o Memphis, na hora que ele escorrega e perde o pênalti, dá pra ver que ele faz assim, porra, que isso? Não, e depois aqui tem informação do novo reforço do Corinthians também, tá? Que estava no estádio ontem, na Neoquímica Arena. Zacaria. É Zacaria. Marroquino, parceiro do Memphis. Então, ó, comentem aqui pra gente, tá? O que vocês acharam do caso do Andréas e também da comemoração do Flaco, que eu já vou ler as mensagens todas aqui no chat. Mas o Bruno, se você tem informação do... e o Fratola tá mandando um abraço pra gente, tá? Ele falou, a gente exagera mesmo, é torcedor, é assim mesmo. Mas reconhece o nosso trabalho aqui, viu, Hernan? Bom. Gente boa, Frajola. Fratola, Frajola que é calabrês. Ele é calabres, por isso que às vezes ele fica nervoso. Posso dar um toquezinho nisso aí do Andréas? Pode, claro. Sim, parte de um jogador que tem mais experiência internacional no Palmeiras, né? Se a gente olha para o elenco do Palmeiras hoje, o Andréas é aquele que tem o carimbo, o selo futebol internacional, futebol europeu. E isso não é nada bem visto, especialmente na Premier League. Acontece na Europa também? Acontece. Já vi acontecer aqui em Portugal, mas é raro de acontecer na Inglaterra. E a Inglaterra é praticamente a segunda casa do Andréas. Longa passagem pelo United, longa passagem pelo Fulham. Tá errado, então, enfim, vamos bater na velha tecla de que isso não é um programa, não é uma live de opinião, é uma live de informação. A informação que eu trago é: na Inglaterra, isso não é nada bem visto e não tenho a menor dúvida de que fosse num gramado europeu, sobretudo num gramado inglês, o Andréas não teria feito. Mas a torcida do Palmeiras, no ano passado, cobrava que faltava esse tipo de atitude, de postura, não, né, no sentido de você jogar o derby para valer. Eu até questionava um pouco isso, Hernan, porque, por exemplo, o Aníbal passou do ponto quando ele dá uma cabeçada no Martínez, é expulso ali na Copa do Brasil e compromete a... Exagero, né? Um exagero, exato. Mas assim, o que eu ouço muito eu ouvi muito ano passado, de torcedor do Palmeiras, é que faltava
jogador do Palmeiras é muito bonzinho. Isso. Jogador do Palmeiras é muito bonzinho. Exato. Tem que ser mais... O Corinthians entrava com essa postura para decidir os clássicos e o Palmeiras não. O Martínez, o Emiliano Martínez é muito bonzinho. O Evangelista é um cara muito bonzinho, muito gente boa, muito... O próprio Andreas, o apelido dele é Pitico e não sei o quê. O Vitor Roque... sabe, moleque bonzinho, queridinho de todo mundo. Flaco Lopes é o Flaco, é o Flaquito. Porra, precisa ter uns caras mais... O Maurício é muito bonzinho. Maurício é moleque bonzinho no bom sentido, tal, estamos falando aqui. Então faltam uns caras assim mais malandro no sentido da bola, né? Do linguajar da bola. Sim. Então isso é uma demonstração, cara. É uma demonstração. Aí o Flaco Lopes faz o gol, vai lá e chuta a bandeira. E o Gomes sai protegendo o Flaco. Sai puxando os caras pelo colarinho. E o Marlon Freitas também tem uma postura diferente. Cara, o Marlon Freitas, assim, é um cara que tá em cima toda hora. E já era assim, xerifão no Botafogo. Ele tem esse perfil de liderança. E não é um xerifão, o Marlon Freitas não é um xerifão à toa. Por exemplo, não é um xerifão que, aquele xerifão chato. É um cara que chega mesmo pra apartar briga, tira os caras dele, vai lá e peita o outro, impõe respeito. Então, assim, faltava mesmo ao Palmeiras esse perfil. E talvez até o Marlon Freitas tenha trazido isso pro elenco. Né? Então, acho que o Palmeiras, de repente... A gente tá falando aqui e sendo resultadista. Sim. Porque, assim, se o Palmeiras perde o Clássico, talvez a gente não estivesse falando isso. Mas mostra um caminho que, de fato, o torcedor sentia falta dentro desse elenco do Palmeiras. É um perfil diferente que eles vão adotando no dia a dia. E até um mix de opinião aqui com o que eu já escutei publicamente alguns jogadores falando. O perfil do Marlon Freitas, ele se tornou rapidamente uma das lideranças no vestiário do Palmeiras. De falar, de puxar a conversa, de puxar aquele discurso motivacional. De cobrar. Então, calha bem o que o Hernan falou. Ele trouxe um perfil mais de liderança que ele já exercia no Botafogo e que no Palmeiras talvez faltasse um pouco. Talvez o Gomes seja mais, e talvez não. Ele é mais assim, e agora o Marlon Freitas tem esse perfil. Vamos lá. Os reforços do Palmeiras. Marlon Freitas, extremamente conhecedor do futebol brasileiro e conhecedor e vencedor de campeonato grande. John Arias. Também. Conhecedor, vencedor de campeonatos importantes. E agora, se der certo nesse meio do ano e o Palmeiras conseguir trazer o Nino, você tem um elenco que já encorpa de uma maneira diferente para esse tipo de competição. O que faltou do ano passado. E no caso do Marlon também, né? Do Marlon e do Arias, e o Abel falou isso na entrevista ontem. Ele não vai precisar perder tempo com o jogador se adaptar. Sim. Né? Não vai ter o jogador veio de fora, o jogador já sabe que a viagem é longa, já sabe o tipo do gramado, já sabe a pressão do clássico. Por exemplo, eu acho que se não fosse esse contexto todo que você citou do Palmeiras no ano passado, das derrotas até pro Corinthians, eu acho que ontem o Abel nem sei se ele escalaria o time principal ontem. Será? Mas é clássico, né? Derby Mas em outras situações ele mesclou o time. É que ontem tinha um peso diferente, assim, pra ele. Pode ser, mas sempre tem. O Palmeiras sempre tem. Sempre tem. Mas eu acho que em outros casos ele pensaria assim, eu fiz uma partida do Campeonato Brasileiro, já tenho outra do Brasileirão, aqui eu vou rodar o elenco. O time já tá só joga quinta, né? Só joga na quinta. Só joga quinta. Se você classifica, se você ganha o derby, ganha todos os clássicos da primeira fase, classifica, você só joga quinta, e aí você pode colocar o reserva na semana do Carnaval, dar folga pros caras. Na última partida. Que deve ser o que ele vai fazer. Não sei se vai dar folga, mas eles não devem jogar. Folga, você vai rodar o elenco, né? E cabe aqui um destaque também, como o Luigi tá com dificuldade de emplacar nesse time do Palmeiras, né? O Flaco salvou ele ontem, né? Nossa, salvou. Salvou porque... O meu amigo Alê, sabe o vigilante, mandei pra ele na hora a mensagem. Eu falei assim, o Flaco salvou a vida do Luigi. É verdade. Porque se o Corinthians ganha e o Luigi não faz aquele gol, acho que talvez não jogasse mais. Assim, não jogasse mais no sentido de, ia ter dificuldade para jogar. Calha com a informação do Bruno Andrade também, que tinha um representante do Palmeiras que tá lá fora, no exterior, negociando também com a possível saída do Luigi. O Galini tá lembrando que o Luigi rouba a bola. É verdade, ele pressiona, mas ele tem que fazer o gol. Gente, senso de urgência. Ele de frente pro gol. O lance do Daverson com o Andreas na final da Libertadores. Exato. O Daverson fez. Eles têm que fazer.
Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE dessa vitória do Verdão contra a equipe do Corinthians pelo Paulistão, abre aspas. O Palmeiras não pode dizer que jogou bem na Neoquímica Arena, mas a vitória por 1-0 diante do Corinthians teve pontos positivos a se tirar. O resultado, além de garantir a classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão, pode trazer uma casca que ainda falta neste processo de reconstrução do grupo, iniciado no ano passado. O derby foi uma das pedras no sapato do Palmeiras na temporada de 2025, vice-campeonato paulista, eliminação na Copa do Brasil e apenas uma vitória contra o arquirrival deixaram marcas que repercutiram na academia de futebol. Em um início de Paulista ainda sem estar no ritmo ideal, o time precisava de uma resposta, especialmente de postura, nesse jogo. O que se viu depois que o Palmeiras abriu o placar de 1-0 foi uma postura que o palmeirense queria ver em derbys do ano passado. Um time aguerrido, que soube se defender e evitar a pressão corintiana nos minutos finais. Com 42% de posse de bola e 10 finalizações contra 13 do Corinthians, o Palmeiras ainda tem muito a evoluir na temporada de 2026. Mas começar o ano com 3 vitórias nos 3 clássicos dá mais calma para que se ajustem os problemas e mais confiança de que o time pode voltar a ser aquele que cresce em grandes jogos como foi na temporada de 2023. Vitória importante do Verdão e clássico se ganha. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!